câncer de colo retal já fez quase 15 mil vítimas no Brasil. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, é que mais de 34 mil novos casos sejam detectados. Para a gente saber mais sobre a doença, também as informações de como se prevenir, mais detalhes, a gente conversa a partir de agora com o especialista em cirurgia do aparelho digestivo, o Dr. Felipe Rocha. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Linda. Bom dia aos telespectadores do Sistema Correio, nessa bela manhã, João Pessoa. Doutor, eu queria que o senhor começasse já explicando para a gente, né, o que é o câncer de colo retal. O câncer coloretal é o que nós conhecemos como neoplasia maligna do sistema digestório, que envolve o intestino grosso. E isso corresponde exatamente ao cólon, que é o segmento principal desse intestino grosso, e a parte final, antes de chegar no canal anal, que é o reto. Quais são os sintomas? A doença tem sintomas específicos que dá para identificar o problema ou não? Não existem sintomas específicos, mas existe o que nós chamamos de sintomas de alarme. Isso é muito importante para a população. Então, sangramento anal, principalmente sangramento escuro, misturado com as fezes ou com coágulos. Isso é um sintoma muito importante. Sim. Anemia e perda de peso de causa inexplicada, também é outro sintoma importante. Algumas situações como dores do lado esquerdo, associada à alteração recente do hábito intestinal, como diarreia e constipação, ou seja, aquela pessoa que nunca teve constipação e há mais ou menos um mês ela vem tendo constipação. Se associar a isso, perda de peso, isso é um outro sintoma muito importante também. Chamar atenção em relação à história familiar de pacientes que têm parentes de primeiro grau que tiveram o câncer. Também é outra situação de alarme. E aqueles pacientes que tiveram, o paciente mesmo, tiveram câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, que cruzam com a linhagem digestiva. Então isso também é muito importante como atenção em relação à procura da assistência médica. A gente tem um dado aqui que, de acordo com o INCA, né, o INCA estima aí que até o fim do ano podem ser detectados no total aí 34 mil casos, né? Destes mais de 17 mil em mulheres. Elas realmente são mais atingidas com esse problema ou não? A incidência do câncer coloretal sempre foi maior em mulheres do que em homens. E isso é uma marca constante dessa doença. Esse censo de 2016 é o que nós chamamos de prevalência, ou seja, o surgimento de novos casos. E veja que é um número alarmante. 34.200 novos casos de câncer em apenas um ano no Brasil. Então isso é um dado do Instituto Nacional do Câncer que chama muita atenção. Isso se traduz para a realidade da Paraíba também. Eu trabalhei 10 anos no Hospital Napoleão Laureano e convivia diariamente com essa doença. Era impossível você fazer um ambulatório semanal e não encontrar um caso de câncer coloretal. Era impossível os cirurgiões não operarem toda semana um câncer coloretal. A gente tem pergunta dos telespectadores, né, Desirê? Verdade. Bom dia, doutor. Bom dia. O Antônio Marcos, lá de Guarabira, ele perguntou que tipo de alimentação favorece ou pode prevenir o câncer, né, do colo retal. Existe isso? A alimentação é um fator que pode contribuir ou ajudar a evitar o câncer? Parabéns, Antônio, pela sua pergunta. Isso é um tema extremamente atual. A alimentação influencia sobremaneira. É tanto que existe uma recomendação do próprio Instituto Nacional do Câncer, no capítulo Prevenção, que é não ingerir mais de 300 gramas de carne vermelha por semana. Quem de nós ingere menos do que isso? É verdade. A alimentação tem que ser muito rica em fibras. E aí, mais uma vez, eu chamo a atenção em relação ao nosso estado, que tem uma cultura que ainda é muito pobre no incentivo à alimentação rica em fibras. Frutas, verduras, cereais, legumes, e não ingerir alimentos que têm gordura saturada e carne vermelha, que são reconhecidamente alimentos que se comportam como fatores de risco ambientais para o desenvolvimento do câncer, entre outros fatores de risco, né? Como poderia a gente chamar a atenção aqui, o cigarro, a ingesta de bebida alcoólica e a inatividade física. Eu faço parte de uma sociedade de cirurgia de obesidade e existe um censo de João Pessoa, que é uma das capitais mais sedentárias do Brasil, apesar dessa área verde extraordinária que nós temos aí.
Então, essas medidas seriam também medidas preventivas, Sim. né? Elas fazem parte de um estilo de vida saudável. E tudo isso está relacionado ao câncer do aparelho digestivo. Se a gente fosse falar aqui do câncer de estômago, poderia se incluir todas essas situações alimentares que eu acabei de relatar. Com relação ao tratamento, como é que é feito? Então, o tratamento envolve 3 elementos principais, que são a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Nem sempre a radioterapia e a quimioterapia são necessárias. Se a gente leva em consideração o câncer do reto, que é a região mais final, mais distal, a parte terminal do intestino grosso, onde as fezes já estão praticamente para serem eliminadas, esta região especificamente, a radioquimioterapia tem um papel preponderante. Já o câncer de cólon, nem sempre a quimioterapia está indicada e a radioterapia não tem indicação. Então, qual que acaba sendo a principal arma terapêutica? A cirurgia. Sim. Como qualquer câncer do aparelho digestivo, a cirurgia é a principal. E aí, em relação à cirurgia, hoje nós temos grandes avanços, como a cirurgia videolaparoscópica, né? Que hoje a cirurgia do câncer de intestino não é mais feita com grandes incisões abdominais, com grandes cortes no abdômen. Mesmo em serviço público, é feito através da videolaparoscopia, complementada por uma pequena incisão, tipo incisão de cesárea, tanto no homem como na mulher, para extração do espécime cirúrgico, da peça, ou seja, contendo o tumor e os linfonodos, que são os órgãos de defesa da neoplasia, né? Para não chegar a isso, o paciente tem que procurar a prevenção, né? Fazer também exames em determinados períodos? O sistema de campanhas de prevenção ocorre a nível internacional. Existe até um programa a nível nacional criado pela doutora Angelita Abrigama, de São Paulo, que é uma catedrática no assunto, é uma cirurgiã. Ela montou uma maquete de um intestino grosso que viajou o país inteiro. E dentro dessa maquete existem todas as lesões do intestino grosso, inclusive as que são pré-cancerosas, como os pólipos coloretais. Sim. E aí a população que está me assistindo sabe disso, que são várias as situações em que o paciente faz uma colonoscopia, por exemplo, e encontra um pólipo coloretal. Esse pólipo é um pequeno crescimento da mucosa, da parede interna do intestino. Só que tem grande significado. Uma vez retirado por esse simples exame, ele vai prevenir o desenvolvimento de um câncer, já que a maioria dos cânceres tem origem a partir desse pólipo coloretal. Então, campanhas são nacionais e internacionais em prevenir o câncer coloretal. E aí, nesse aspecto, o que é mais importante? Acima de 50 anos, fazer colonoscopia em todo mundo. Independente se tem história familiar de câncer ou não. Independente se tem história pessoal de outros cânceres que podem cruzar com a linhagem digestiva ou não. Faz parte da prevenção. Então, a colonoscopia, acima de 50 anos, homem ou mulher, é obrigatório. A gente tem mais uma pergunta, né, Desirê? Sim, a Nani de Santa Rita, até, doutor, o assunto que o senhor estava falando agora, ela pergunta qual é a porcentagem de cura, né, desse câncer, e ela perguntou assim, se a cura ou então o caso diagnóstico precoce que pode ajudar. Então, o diagnóstico precoce é sempre o caminho para a cura. Sempre, em qualquer câncer do aparelho digestivo. E se a gente for levar em consideração qual seria o câncer, digamos assim, de melhor prognóstico, de melhor resultado no aparelho digestivo, este é o câncer coloretal. Então, o câncer coloretal, sim, tem chance de cura. É curável em muitas situações. E o grande problema acaba sendo, ainda no Brasil, o diagnóstico tardio. Por quê? Porque o paciente muitas vezes procura o médico quando os sintomas estão instalados há alguns meses do início dos sintomas. E muitos poucos casos são detectados dessa forma que eu acabei de falar para a Linda aqui, através de uma colonoscopia acima de 50 anos. Então, geralmente, o paciente vai para o médico com sangramento e aí o câncer já invadiu a camada muscular, que é a terceira camada da parte de dentro para a parte de fora do intestino, e quando ele se instala na camada muscular, a chance de cura diminui bastante, mesmo associando quimioterapia. Doutor, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi muito esclarecedor a sua participação e a gente espera realmente que as pessoas possam, né, ficar mais atentos com relação a esse assunto e, claro, procurar aí as medidas preventivas, né, para prevenir o problema. Obrigada, viu, doutor? Obrigado eu. Uma excelente terça-feira. Para vocês também.